Com Ilan Lázaro, chega na tela, chega no coração. Fala da vila, fala da vida, tudo que importa tá nessa visão. Programa de frente com Ilan Lázaro. Os distritos é Ilan, Itaperuna é Ilan, as crianças é Ilan, os adultos é Ilan, todo mundo é Ilan. Programa de frente com Ilan Lázaro. Essa primeira parte magnífica. Mas uma pergunta que eu acho que eu nem fiz na primeira parte: como foi essa decisão, cara, de se tornar médica? Vamos lá. Fui farmacêutica durante muitos anos, né? Fui farmacêutica hospitalar. Trabalhei durante 8 anos aqui no Hospital São José do Avaí. E a minha primeira graduação, que foi farmácia, realmente foi a minha primeira decisão. Nem pensava em fazer medicina, só pensava em fazer farmácia mesmo. E depois, quando eu comecei a trabalhar no hospital, que eu comecei a ter mais contato e tudo, e aquilo foi me chamando a atenção, porque eu sempre fui uma pessoa que eu percebi que eu gostava muito, assim, do cuidado direto, de lidar com as pessoas. E talvez porque no hospital eu lidava muito com a parte de gestão da farmácia hospitalar, então eu não tinha esse contato tão direto com o paciente. Enfim, e isso começou a me chamar a atenção. Aí depois eu fui fazer meu mestrado, comecei a minha carreira acadêmica, né? Fui professora na faculdade aqui em Itaperuna, na Unig, durante alguns anos também, mais ou menos uns 8 anos. E quando eu comecei, o meu primeiro curso que eu comecei a dar aula foi no curso de medicina. E aí, porque eu tinha feito meu mestrado na área e comecei a dar aula no curso de medicina. E aí, quando eu comecei a ter mais contato com o curso, aquela paixão foi aumentando ainda mais. E aí chegou uma época que aquilo, não sei porquê, não sei te falar especificamente porquê, mas aquilo foi ardendo no meu coração, que eu dormia e pensava, acordava pensando naquilo. E aí eu fiquei muito... Toda nova decisão, né, geralmente gera um medo, né? E aí foi quando eu conversei com meu esposo. Falei, eu quero fazer medicina, mas aquele medo de ter que voltar tudo de novo. Eu já tinha uma vida mais ou menos estabilizada, né? Já estava com 32 anos. Ter que voltar a estudar tudo de novo, não sabia como seria. E aí fiquei assim nessa indecisão durante 1 ano. E aí meu marido, vendo que eu não estava bem, que eu estava para baixo e aquela coisa, meu marido falou: Luciana, se você quer fazer, você faz. Volta a estudar então e faz. E aí eu acho que ele foi o meu maior incentivador, porque eu não estava acreditando em mim, sabe? E eu falei assim: você acha que eu consigo voltar a estudar, que eu consigo passar num vestibular? Ele falou assim: não, com certeza, você é uma pessoa super inteligente, super estudiosa, vai conseguir sim. E aí eu comecei a fazer aula particular de várias matérias, de matemática. Caraca, uma professora? De biologia. Gente, que legal. Aí eu falei assim, só física que eu não quero, porque eu não aprendo mais física. Física, eu falei, não, física é demais pra mim. Voltei a fazer aula particular de tudo. E aí eu fiz a prova do reingresso na Redentor. E aí eu passei, eu fiz 1 semestre na Redentor, na Faculdade Redentor. E depois eu transferi para a Unig, porque na época, na Unig, quem era professor tinha um desconto. E aí esse desconto me ajudava muito, né? Porque realmente o curso não é um curso barato para mim, né? Eu não venho de família rica, né? Então, esse desconto me ajudava muito. Então, eu fiz um período na Redentor, depois eu transferi para a Unig e terminei a graduação lá na Unig. Nossa, que legal, cara. E, professora, falando sobre as mulheres, você como já está com essa atuação que você tem, qual tem sido talvez uma maior deficiência das mulheres na saúde que você tem percebido? Porque geralmente a mulher ela é um pouco mais preocupada do que o homem, né? Mas mesmo assim, eu também presencio, assim, na minha carreira, um grande índice de mulheres com hipertensão, com glicemia, e eu ouso até a dizer, eu não sei se é uma perspectiva minha, apesar que eu já atuei em uns 3 bairros da cidade, vou dizer assim, dentro de Itaperuna, por muitos anos. Atuei 5 anos dentro do bairro Seab, hoje já estou, acho que 5 ou 6 dentro do bairro Vinhosa, bairro Fiteia, também bairro São Francisco. Então, é uma perspectiva de bairro diferente, mas eu presencio um grande índice de mulheres com esses problemas de doenças crônicas. Por que você percebe, assim, na sua opinião profissional, que isso acontece também com as mulheres muito? Assim, eu acho que os estudos demonstram que os homens,
eles têm mais problemas de saúde, ou seja, a mortalidade é maior nos homens do que as mulheres. Não a mortalidade, a sobrevida, né? As mulheres vivem mais que os homens, em média, porque geralmente as mulheres se cuidam mais. Mas isso vem se invertendo, como você falou. E por que eu acho que isso vem se invertendo? Uma das principais causas que eu acho e que os estudos demonstram é justamente a entrada da mulher no mercado de trabalho. Não que o mercado de trabalho, que a mulher no mercado de trabalho seja ruim, não é isso, gente. Eu sou super a favor, acho que a mulher, né, ela tem que ter sua independência, mas a mulher, ela acumula esse trabalho, porque o homem, ele não tem essa função da casa, que historicamente e culturalmente, a função da casa, do filho, é totalmente da mulher. Então, a mulher, além de ter essa rotina, essa função, ela ainda acumula um trabalho fora. Ela ainda tem que se inserir no mercado de trabalho. E a mulher enfrenta ainda alguns desafios, né, como preconceito, algumas áreas que a mulher, ela é totalmente ainda, né, sofre ainda, porque é uma área totalmente masculina. Então, assim, a mulher, ela enfrenta muito mais essas dificuldades do que o homem no mercado de trabalho. Então, eu acredito que essa questão da saúde da mulher, né, do aumento da doença entre as mulheres, ou não é o aumento da doença, mas assim, é a falta de cuidado com a saúde da mulher, seja por uma questão hoje de falta de tempo, muitas vezes, de falta da mulher ter um tempo para se olhar, para se cuidar, porque a mulher, muitas vezes, ela está tão atarefada, é casa, é marido, é filho, é trabalhar fora, é família. Geralmente ela é o apoio daquele lar. O homem é o apoio, muitas vezes, financeiro. Mas o apoio emocional, muitas vezes, ainda é essa mulher. Então, a mulher, ela é multitarefas. E, às vezes, o que eu percebo é que nós, mulheres, nós não podemos, muitas vezes, nos demonstrar fraqueza. Porque se a mulher chora, se a mulher se desestabiliza, se a mulher demonstra os seus sentimentos, muitas vezes ela é julgada, ela é histérica, ela é fraca. Então, eu acho que ainda tem muito essa questão desse preconceito com a mulher. E eu acho que isso influencia hoje nessa mudança do padrão de saúde e doença aí, que a gente vem observando entre as mulheres. Nossa, é uma verdade. A gente volta até a colocar isso como plausível, porque eu sempre falo, a mulher faz coisas que o homem não faz, né? A mulher, principalmente depois do ano de 61, quando a mulher teve essa entrada mais no mercado de trabalho, a mulher, ela faz muito mais coisas que o homem, né, cara? As preocupações dela são muito maiores do que a dos homens, né? E realmente isso aí tem um sentido grandioso mesmo. Luciana, como você observa a perspectiva da saúde para os próximos anos? A gente tem, assim, estudos, né, que a gente já está até próximo a essas datas, né, que até 2030, né, isso a gente aprendi na faculdade lá atrás com vocês, né, da minha graduação na Unig em 2017, sim, que a categoria idosa iria aumentar muito grande até o ano 2030. A gente tem percebido isso, né, esse envelhecimento maior na população. E você acha que a nossa saúde brasileira está preparada para isso, de uma forma em geral? Você acha que tem alguns pontos que podem evoluir, pode melhorar? Você, como eu falei, para mim você já entra nesse mercado como médica, assim, trazendo uma inovação muito grande, uma abertura para os usos também falar assim, cara, tem até um médico que vem aqui, eu esqueço o nome inicial dele, mas acho que o doutor Muruci, se eu não me engano, ele vem até aqui na Rádio 64 também, no programa da Aline, também tem sido fundamental no mercado, tem percebido, entre alguns outros também companheiros, mas até o momento a gente tinha uma modalidade de medicina muito antiga, com a mente muito fechada, né? É aquele médico que, na verdade, existia até um estudo, né, que muitos médicos, a faixa etária de atendimento deles no Brasil é de 1 a 4 minutos, alguns, eles mal olham na sua cara, eles fecham a porta, dão uma receita, nem olham nos olhos do paciente, assim, o que você acha que pode melhorar mais? Eu acho que toda essa perspectiva da saúde está mudando, sim. O envelhecimento da população é algo que realmente vai acontecer, né? Todos os estudos demonstram isso, né? A população está envelhecendo por conta dos avanços tecnológicos aí e os avanços na área da saúde, na área da medicina, né? Então, a população ela tem vivido mais.
Então, por exemplo, a gente observa que a mulher de 60 anos de hoje não é a mesma mulher vozinha, talvez, que era de 60 anos Sim. atrás, né? Quando ela tinha 60 anos. Então, a minha avó com 60 anos era uma idosinha. Hoje, a mulher de 60 anos é uma mulher que trabalha, que Sim. faz atividade física, que se cuida, Então, isso tem mudado, sim. A expectativa de vida da população ela tem aumentado, mas isso também gera alguns impactos em relação à saúde, porque o aumento da expectativa de vida, ela faz com que a gente tenha uma população maior de idosos. Então, as políticas públicas, elas precisam contemplar essa nova faixa etária, né, que vem aumentando aí e que vai aumentar ao longo dos anos que a gente observa aí nos estudos. Eu trabalho também com home care, né, então a gente lida com muito idoso, né, e a gente percebe que o que a saúde ela está buscando é justamente trazer esse envelhecimento de forma a gente conseguir manter a autonomia desses idosos, ou seja, idosos saudáveis, né? Porque o idoso, vou dar um exemplo aqui, acamado, por exemplo, ele gera um impacto tanto na qualidade de vida desse idoso quanto da sua família e gera um custo para o sistema público, né, de saúde que para o próprio paciente não é uma coisa legal, né? O importante é a gente ter um envelhecimento saudável, uma certa autonomia. Por isso que é tão importante a gente bater nas doenças que causam essa doença de forma crônica. Por exemplo, a hipertensão é um fator de risco altíssimo para o paciente ter um AVC. Se ele tem um AVC, ele pode ter uma sequela que ele fique incapacitado. Então, por isso que a gente bate tanto e que eu tento trazer isso, tenho tentado trazer isso, que essas doenças de base, o controle dessas doenças de base, elas são muito importantes para evitar justamente isso, para evitar justamente essa perda de autonomia, essa incapacidade que esse idoso possa vir a ter numa fase mais avançada da sua vida. Professor, até antes de eu chamar mais um comercial nosso, tem alguém mandando mensagem aqui, peraí. Que programa... Tem um ouvinte participando ao vivo, tá? Que programa lindo, tô gostando muito da entrevista com a doutora, que Deus abençoe, meu nome é Cida Salles, um belo dia todo. Aquele abraço, tá, Cida? Deus abençoe você e sua vida, obrigado pelo carinho. Professora, você era da cidade de Bom Jesus, e jamais eu poderia deixar